Olá, gente, que a paz do Senhor esteja convosco. Estou trazendo hoje, pessoal, um vídeo muito forte de uma pastora chamada Jaqueline, onde ela fala que ela era muito sensível ao mundo espiritual. Então o vídeo está muito bom, pessoal, assista até o fim. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe, né? Comente, ok, gente? Então, vamos lá para mais um episódio. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje teremos uma irmã muito especial, onde ela passou por batalhas espirituais. Desde pequena, ela começou a ver demônios dentro da própria casa dela, demônios, espírito maligno que atormentava ela desde que ela era pequena. E chegou a um ponto que ela se casou e ela foi crescendo. Essa batalha espiritual ainda perseguia a vida dela. E hoje ela está aqui para contar o seu milagre de vida. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, uma irmã que veio de Minas Gerais. E hoje ela está aqui para contar o seu testemunho. E é a nossa irmã, pastora Jaqueline, né, Jaqueline? Seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida. É um prazer e uma honra, né, a sua presença aqui no Crente Podcast. Amém. E eu pergunto à pastora Jaqueline, conte, qual é o seu testemunho? Meu testemunho é grande. É um testemunho extenso, mas minha vida, né? Eu sou crescida em comunidade, então, assim, sou uma pessoa de comunidade, de uma família com raízes, né, bem conturbadas em questão, não dentro da minha casa, graças a Deus, uma pessoa que... Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas boas, graças a Deus, trabalhadores, pessoas que deram exemplo para nós. Mas na área espiritual a gente não tinha muito suporte, né? Então a gente teve uma infância bem difícil. Apesar de minha família, tanto pro lado de mãe quanto pro lado, né, de pai, eles tinham envolvimentos, né, em ocultismo e tudo. Mas a gente, como era criança, eu não tinha muita visão do que era isso. E minha mãe conta que, desde criança, bem pequena, eu sempre fui meio diferente. Então, assim, até um pouco mais rejeitada, porque eu era estranha, bem estranha. Você era quietinha? Não, eu não era uma criança quietinha, eu era uma criança, assim, agitada, mas eu tinha uma personalidade forte e, ao mesmo tempo, meio reclusa, porque eu via muita coisa. Então, eu sempre tive uma abertura muito grande no mundo espiritual e não conseguia entender. E também não falava. Então, eu fui uma criança muito medrosa, muito medrosa. Para você ter noção, eu fiz xixi na cama até 14 anos, por não levantar. Por não ter coragem. Medo Sim. Das coisas que eu via. Só que ninguém acreditava em mim, né? Então, e antigamente era aquela coisa assim, olha, é porque você quer, então batia, brigava, né? Essas coisas. Então, toma vergonha, porque você tem que ir no banheiro. E, assim, nós moramos em hoje não, mas a comunidade onde eu cresci, lá não tinha luz. E também não era cercado, né? Foi uma invasão que os meus pais, no caso, não invadiram, eles compraram aquele pedaço. E aí não tinha luz nesse lugar. E tinha coisas, assim, horrorosas na minha infância que eu via, sabe? Então, assim, eu vi espírito rastando, todo vestido de terno marrom, rastando pelo quintal. Então, assim, eram coisas muito palpáveis. Para você ter noção, e essas coisas tinham tanta raiva, que eles passaram a rua, porque era um córrego, então eles canalizaram esse córrego e virou a rua. E a gente sentou, o meu vizinho tinha feito uma loja, a gente sentou, eu e mais algumas crianças assim, isso numa idade de 9, 10 anos. Do nada começou a chover pedra na gente. E eu sentada, veio uma pedra
e bateu assim na porta da loja, por cima da minha cabeça. Era para ter furado, que furou, que deu aquela marca na porta de aço. E ninguém sabia de onde vinham essas pedras. Choveu pedra na gente do nada, e nós saímos tudo correndo. E aí a gente começou a olhar, não tinha como, não tinha, porque tinha casa do outro lado e não tinha como vir Alguém pedra. jogar, né? Aquela, e era muita pedra, Sim. muita pedra. E aí a gente foi para casa. E eu sempre senti muito o ambiente, só que eu não podia falar nada. Eu ia no banheiro, aí quando eu via coisas lá, manifestações do inimigo mesmo, espírito maligno mesmo, demônios, dentro do banheiro. Então eu tinha que sair correndo. Para você ter noção, vaso sanitário. Acredita? Olhava assim, aí eu não tinha coragem de ir, porque eu via. Então, eu dormindo, puxava. O que você via? Dava descarga lá, sozinho? Ou... Não, Que era? Eu ia assim, aí sempre tinha uma mão. Ah, saindo. Sabe? Ela começava a sair mesmo assim, ó. Sim. E aí eu ficava muito com medo e saía do banheiro. Outra hora estava no canto, perto do chuveiro, um homem, que era uma imagem assim, bem... Era só aquele... não tinha, era a forma de um homem, mas Diabo, todo escuro. né? Um demônio. Sim. E aí eu corria, igual eu dormindo, um quarto era para mim, meus 2 irmãos. A gente deitado, dormindo, eu não deixava de tal calor que fosse, eu não deixava nem uma ponta da minha orelha de fora. Porque puxava minha coberta, puxava meu pé. Não te deixava em paz. Não me deixava. Eu deitada na cama, batia embaixo da minha... Assim, era como se entrasse alguém e ficasse levantando o colchão. Sim. Então, era muita coisa. E eu via. Para você ter noção. A minha tia foi morar com a gente. Nisso eu já estava maiorzinha, já estava com uns 13 anos, já estava até namorando meu marido. E aí, eu e meu marido, a gente resolveu para a igreja. A gente estava indo numa igreja Maranata. Era seu namorado nessa época? Meu marido, era meu namorado na época. Sim. Meu marido Agora é hoje. marido, né? Isso. Assim, 30 anos. É meu marido. Muito tempo já. Muito tempo. 28 anos de casado, 3 anos de namoro. Graças a Deus. E aí ele falou, vamos na igreja e tal, Maranata? Eu falei, vamos. A gente foi. Aí quando a gente voltou dessa igreja, eu entrei em casa. Ele me deixou assim em casa, foi para casa dele. Não tinha luz na rua, só em casa, porque tinha puxado assim. Aí eu entrei dentro de casa e fui esquentar comida. Aí eu vi minha tia em pé na porta do lado de fora, começou a bater e pedir para entrar. Aí eu fui e falei assim, uai tia, o que você está fazendo aí fora nesse escuro? Aí ela foi e falou, abre aqui para mim logo, Jaque. Abre logo isso aqui. Aí eu fui e falei, mãe, cadê a chave? Porque minha mãe sempre teve o costume de tirar a chave da porta. Porque assim, eu acordava de madrugada, tinha perturbação noturna, então eu saía andando para abrir porta. Aí eu falei, mãe, abre a porta aqui. Aí minha mãe veio, aí minha mãe falou, para que você está querendo que eu abra a porta? Eu falei, mãe, aí falei o nome da minha tia, falei, tá chamando aqui fora. Aí minha mãe falou assim, como assim ela tá chamando aí fora? Aí nesse dia eu e minha mãe vimos. Porque ela foi e fez assim, e falou, abre essa porta logo. A minha mãe falou assim, tá repreendido, isso não é sua tia, não, sua tia tá lá no quarto dormindo. E minha tia estava no quarto dormindo. Aí quando eu olhei assim, ela riu muito, assim, começou a rir e desfez. Você não viu, você escutou. Não, eu vi. Você viu, Eu vi ela com a forma da minha tia, como se fosse uma pessoa. Como eu tô te vendo aqui, minha mãe também. Mas viu? você abriu a porta? Não. E como que você viu ela? Pelo vidro. Ah, tinha vidro. Sabe aquelas portas antigas que tem um vidro no meio, que você abre só o meio? Sim. A porta é toda estrutura de ferro, ela tinha um vidro no meio assim, e aí você abre só o meio da porta para entrar a ventilação. Que tinha então, é naquela porta. Ela estava no vidro da porta. Meu Deus. Aí a gente ia lá, abre aqui, abre aqui. Aí eu falei assim, mãe, abre aqui, mãe, cadê a chave? Aí minha mãe veio, minha mãe falou, não é sua tia está lá dentro dormindo. Aí ela começou a rir, aquele demônio lá fora. Voz horrorosa e sumiu. Então, assim, isso é uma das coisas, sabe, que acontecia comigo igual. Muitas vezes eu estava andando na rua, aí de longe eu via um homem. Aí quando eu ia chegar, uma pessoa andando normal, vindo, quando chegava perto de mim, sumia. Isso era assim, normal no meu dia a dia. E uma senhora que vivia também, era amiga, né, da minha mãe na época fora dos caminhos do Senhor, e essa mulher, ela mexia com o ocultismo.
E ela era muito próxima de nós. Então, eu fiquei muito interessada naquilo que ela falava, porque eu falava, poxa, ela vai conseguir me entender e saber o que está acontecendo comigo. Só que ela nunca quis me levar para esse lado, porque ela falava, isso é muito difícil, eu não vou fazer isso com você. E aí eu falava, nossa, eu ficava assim, queria que ela me entendesse. Até que um dia ela realmente viu que ela também pôde entender, né? Porque eu pedia tanto a Deus que alguém entendesse, que alguém visse, que alguém me entendesse. O que Você queria ajuda. Ajuda. Então, assim, eu pedia socorro, tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Era um pedido de socorro. Eu não podia falar. E também, com medo da retaliação, de ninguém entender, porque eu não ouvia ninguém falar aquilo. Então, era comigo. Aí, quando eu fui, falei assim, não, vou tentar alguém me entender. Aí, um dia, minha mãe mandou eu ir na casa dela, que era num outro beco. Aí, eu fui para levar umas coisas para ela. Quando eu chego lá, dentro da casa dela, estava um barulho muito forte, coisas quebrando. Aí, blá, 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 quebrando. E aí, eu fui e falei, olha, que isso? Aí, o portão estava entreaberto. Eu empurrei o portão. A hora que eu olhei, ela estava apanhando de entidade. Eu vi as entidades batendo nela, dentro da casa. Ela de porta aberta. As coisas... Gente, assim, coisa de filme de terror mesmo. Eu vi a panela dela, assim... Antigamente não era um armário que tinha, era tipo um paneleiro de ferro. Sei. Sabe? Dá pra ver tudo, né? Isso. Guardava tudo. Aquilo virou nela. A panela dela, tudo assim. E ela gritando, e o esposo dela falou comigo, sai... Eu só lembro que eles falavam assim, que ele era o cavalo. O esposo dela. O cavalo das entidades. Aí falou, sai daqui. Aí eu saí correndo. Também, e ele também. Ele saiu correndo? Também. Aí corri sem saber. Aí depois, no outro dia, ela foi saber o que eu tinha visto, ele foi saber o que eu tinha visto. Aí eu falei com eles que eu tinha visto um bicho cheio de braço jogando as coisas. Nossa. Aí ela falou assim, você viu minha entidade, não sei o quê, que veio me bater porque eu desobedeci. Como que você conseguiu ver isso e tal? Aí eu falei para ela também que eu via essas coisas. Aí ela ficou meio assim, mas não tinha aquela credibilidade, porque eu era uma criança, assim, né, entrando na juventude. Aí, um dia, com uma vizinha da minha casa, cristã, assembleana, e o marido dela tinha viajado para São Paulo, eles são paulistas, e ele tinha viajado para São Paulo, porque ele estava trabalhando de caminhoneiro. E a janela da casa dela era como se fosse aqui, não tinha muro, aqui a casa, então a janela dava para o nosso quintal, quase que para a porta da cozinha. E só tinha uma tela passando no lugar do muro, dividindo os quintais. Sim. Aí ela estava conversando com meu pai, com a minha mãe, e ela pela janela conversando, as crianças dela dormindo. E ela tinha 2 janelas que davam para a rua, pro lado da rua. E eu aqui, quando eu olho aqui, eu escuto a janela dela abrindo, porque a janela de ferro sanfonada fez um barulhão. E eu vi uma cabeça sair, fazer assim, muito cabelo, era só cabelo aquela cabeça. Assim, balançou, entrou para dentro e bateu a janela. Aí eu olhei e todo mundo escutou. Porque já tinha muito tempo que eu falava, não é possível que ninguém vê nada. Não é possível que ninguém escuta nada. Então todo mundo estava ali e escutou. E aí na hora que eles escutaram, inclusive ela falou, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Tem alguém na sua casa. Eu falei, desesperou. Eu falei, tem alguém na sua casa. Aí ela falou assim, como assim tem alguém na sua casa? Na minha casa só tá eu, meus meninos estão aqui no quarto dos meninos conversando. E ela é evangélica. E ela é evangélica. Aí eu falei, tem alguém. Aí meu pai já falou assim, entrou alguém, você tá com a porta aberta? Ela, não, tá tudo trancado, eu só tô com a janela conversando com vocês. Aí eu falei assim, tá, dessa impressão. Pensei comigo, né? Impressão minha. A hora que eu olho, ele abre. Aí ele abriu de novo. Com aquela força assim, e sacudiu todo por lá de fora e fechou. Na hora que ele fechou essa janela, aí eu no quintal de casa, em visão, eu via ele no teto do quarto do filho dela, parecendo mesmo aqueles chimpanzé. E eu falei, gente, ela foi que tem um bicho dentro da tua casa. E ela começou a gritar desesperada, e ela viu ele. E ele estava descendo sobre o filho dela. O filho dela do meio. E ela desesperou, gritando.
Todo mundo dizia. Aí meu pai achou que era gente, porque meu pai não tinha entendimento. Meu pai passou a mão no pedaço de pau e chamou o outro vizinho, minha filha. E ela não tinha coragem de ir lá abrir a porta. Então eles meteram o pé na porta e ela presa no quarto gritando, querendo passar. E aí eles entraram caçando quem que era, não tinha. E ela teve uma batalha espiritual horrorosa com o filho dela. Mas a gente não podia ajudar, porque ela era a única crente no meio daquele monte de gente. A minha vizinha. E aí ela passou lá a luta dela. E aí teve situações também, porque igual, muitas vezes eu estava sentada e eu via como se fosse um morcego, algo muito grande, e vinha encobrindo a comunidade toda. Meu Deus. Quando isso encobria, era uma coisa horrorosa, porque acontecia coisas horrorosas, assim, uma atrás da outra. Tragédia? Isso, tragédias. Eu sentia que ia acontecer e acontecia. Muitas vezes eu falava, eu via uma menininha, mais ou menos dessa altura, assim, e um menino um pouquinho maior, de vestidinho branco, de branco. O menino sempre de roupa branca e ela sempre de roupa branca. E onde eles passavam, vamos supor, eu estava conversando com uma pessoa, eu vi eles passando, eu sabia que a pessoa ia morrer. Meu Deus. Sim, eu sabia, eles passavam, eu sabia que a pessoa ia morrer. Teve uma amiga minha que foi assim, eu sentada de frente à casa dela, ela ia fazer uma cirurgia, aí ela falou assim, já era mais velha, aí ela falou comigo, eu vou fazer a cirurgia. Então eu falei, não, você vai voltar, vai dar tudo certo. Quando eu olho para dentro da garagem dela, essa menininha atravessa o carro. O carro na garagem, assim, ó. Olhou para ela e atravessou o carro, entrando para dentro da casa dela. Aí eu tomava aquele choque, olhei para ela e falei, não, você vai voltar. Cheguei em casa e falei assim, mãe, ela não volta. Ela não voltou. Então, assim, acontecia muita coisa. Eu sabia, eu não sabia o que era, mas eu sempre sabia que tinha alguma coisa ali no mundo espiritual que era para me perturbar. Porque, tipo, imagina você do lado da sua amiga sabendo o que vai acontecer. Nossa. Imagina você num ambiente sabendo o que vai acontecer. Eu era uma criança que eu estava brincando na rua. Aí eu estava brincando na rua, assim, diante do Deus vivo que eu sirvo. Eu escutava assim, entra para dentro, manda todo mundo entrar. Aí eu falava, gente, entra para dentro, vão entrar para dentro, mas me dava um medo, uma coisa horrorosa. E ali todo mundo corria para dentro. Quando é fé, vinha alguma coisa, um desastre, alguma coisa, onde a gente estava. Meu Deus. Então, assim, minha infância foi muito turbada com essas coisas, sem conseguir entender. Até que eu pensei, estava crescendo, aí com 18 anos eu tive depressão, casei com 16, com 18 anos tive depressão, por não entender mesmo, por não ter ninguém para me ajudar. E, assim, muitas igrejas que eu ia, às vezes procurar ajuda, e nisso a minha família já estava, tanto lá da minha mãe quanto do meu pai, indo para a igreja. Mas tem uma coisa também que eu lembro, eu devia ter uns 9 anos. Eu fui na minha avó e chegou lá, tinha um tambor no quintal e estava com umas ervas secas dentro, uns molhos secos. A minha avó pediu meu pai para me pegar, meu pai me pegou, ela me pegou e segurou meus pés e me deu um banho dentro dessa água 3 vezes, assim, ó, de cabeça para baixo, dentro do tambor. Meu Deus. E eu nunca perguntei o que foi aquilo. Nunca. Eu só lembro que eu saí muito chorando. E Você era pequena? Eu era pequena, eu tinha uns 9 anos. E fizeram isso comigo, sabe? Então, não sei se eles sabiam que eu tinha isso e tentaram tirar, ou se realmente foi, não sei que ritual que foi, porque eu nunca perguntei. Ritual, né? Eu nunca tinha perguntado o que aconteceu. E daí para frente foi assim minha vida. Então, minha visão sempre foi muito aberta, de chegar em lugares e passar mal, não conseguir ficar. Aí fui crescendo, aí me casei com meu esposo, e aí que o trem ficou feio. Porque o meu esposo, hoje é o pastor Flávio, ele veio também de uma família onde o avô dele era um bandista, tinha terreiro. E ele, vocês não sabiam, né? Os olhos dos meninos ali. Tinha terreiro. E o meu marido, ele manifestava. Aí pensa uma pessoa com medo, igual eu. Aí a gente deitado, casado de pouco, deitado assim para dormir. De repente, o meu marido tira esse meio do corpo todo da cama, fica com a nuca e com os pés só.
Isso aqui Com dele você levantou. flutuando, Levantou, né? Só uma parte do corpo. isso, ele sustentou o corpo dele com a cabeça aqui e com os pés, assim. Sei como O que corpo envergou, virou um bodoque, assim, o corpo. E ele gritou, acende a luz que ele está me levando, acende a luz que ele está me puxando. Eu pulei da cama, acendi a luz, ele desceu. Aí ele falou assim, você viu ele? Eu falei, vi. Porque era um homem que vinha e tinha uma capa preta muito grande. Sabe aquele sobretudo? Não era capa, era um sobretudo. Um sobretudo meio cinza, parecia uma cor de terra. Ela não tem cor de terra, assim, não era assim. Era uma cor de terra, assim, mas bem claro. Clarinho. E um chapelão, daquele chapéu mole. De aba. Sei qual é. E aquele homem sumia, sempre entrava para dentro Do teto? do teto. Ele ficava assim, ó, no teto. Misericórdia. Aonde meu marido deitado, e ele aqui, ó. E aí meu marido começava a dormir, ele começava a puxar. Aí eu tinha... Então, seu marido já tinha consciência Já tinha. de tudo ali que acontecia com ele, né? Mas ele não te contou? Não, ele não me contou, eu tinha medo, senão eu ia ter medo dele também. Aí ele foi, eu saí correndo, isso de madrugada, e fui para casa da minha mãe. A gente, pouco de casado, Você correu, foi embora? Eu corri e fui embora, com medo do meu marido. E aí foi uma luta me ficar em casa com meu marido. Falei, como que eu vou ficar em casa com esse homem, gente? Esse homem, nossa, eu já vejo o troço, o homem carrega um negócio ainda. Porque na minha cabeça, ele que carregava. Sim. Então, assim, na minha mente, eu falei, esse homem carrega essa coisa, e eu não quero essa coisa, eu não quero nem saber. E eu fiquei com medo. E parece que foi até Deus. Meu marido foi arrumar um serviço à noite e eu dormia na casa da minha mãe. Porque eu não conseguia dormir na minha casa. Sozinha. Tinha medo. Faz trem aí, vai vir para mim também. Então, assim, N coisas que eu conseguia ver, conseguia sentir. E essa era uma delas. Até um dia a gente foi na igreja. Aí um pastor foi e falou assim... A gente contou pro pastor, porque realmente não deixava meu marido dormir. Aí o pastor falou assim, olha, a gente contando, sentado assim. Aí ele falou assim, a gente vai dar um jeito, ver como que tira isso, em nome de Jesus e tal. Meu marido, apagou. Sentado, ele apagou. No que ele apagou, o pastor falou assim, ele dormiu. Eu já arredei dele, porque eu já vi o bicho. Dormiu. Eu arredei. Eu falei, eu vi o bicho. Eu falei, não, ele está manifesto. Eu falei desse jeito. Aí o pastor veio, orou e tal, uma luta, ele conseguiu tirar aquilo porque meu marido não acordava. Então, e a luta tinha que ser ali com ele dormindo. Sim. E aí aí conseguiu, graças a Deus, ele nunca mais manifestou. Só que eu achava assim, nossa, eu vou ficar na igreja e vou acabar manifestando. Por quê? Eu vejo esses bichos tudo externo. Uma hora o trem vai ficar feio pro meu lado. Só que nunca aconteceu, graças a Deus. Então, eu conseguia sentir o ambiente, né, igual até hoje. Eu sentia a presença, eu sentia vindo, eu via. Mas, graças a Deus, Deus nunca deixou que isso se apossasse na minha vida. Sim. Né? E muitas vezes, igual, né, eu já até contei, eu deitada na minha cama, quando eu fiz 8 anos, eu tentei contra a minha vida. E foi essa tia minha que me achou. A minha tia, ela me encontrou. E olha como que são as coisas. Eu falei que eu não aguentava mais e que eu ia acabar com a minha vida. Então, eu peguei muitos medicamentos. Meu pai tomava para coração, para pressão. Era coisa muito forte. Peguei muitos medicamentos. Comprei uma garrafa de bebida para me misturar e tomar. Aí, eu fui e fiz a mistura. Aí, eu não tive coragem de tomar aquilo tudo de uma vez. Então, eu falei, vou beber. De pouquinho em pouquinho. Aí eu fui lá e tranquei a porta da minha casa. Aí eu falei, se eu estiver agoniando, olha para você ver, eu vou cortar meu pulso. Aí eu coloquei a faca. Porque eu imaginei, eu vou tomar esse negócio, se eu agoniar, eu vou me matar logo. Coloquei a faca no criadinho do lado da cama e preparei tudo e fiquei chorando. Chorando, esperando ali a coragem para mim fazer. E a minha cabeça, eu tranquei a porta da casa. Ninguém vai entrar. E eu chorando, pensando, vou fazer isso. Aí, pensando, a hora que eu falei, vou fazer, que eu peguei o copo, que eu fiz assim, a minha tia veio e bateu no copo.
Aí quando a minha tia bateu assim, eu olhei para minha tia e falei, o que você está fazendo aqui? A minha tia falou assim, eu senti que tinha alguma coisa errada. E ela pegou e tirou a faca, tirou as coisas, e ela me abraçou e foi chorando comigo, e eu falei com ela, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, ninguém me entende, eu não aguento mais. E aí foi aquela luta, sabe? Aí foi depressão, mas aí Deus, foi o início ali de tudo, Deus me tirou daquilo. Com quantos anos? Que eu fiquei? Sim. De 18 até os meus 20. Depressiva. Aí passou esse período, aí, né, tratando. Sim. Mas muita luta, de demônio não me deixar levantar da cama. Eu deitava e saía da parede mesmo. Uma mulher, uma senhorinhazinha mesmo. Eu nunca vi o rosto dela. Nunca vi, porque ela sempre, a cabeça muito encurvada. Né? E ela bem encurvada, e ela vinha arrastando o pé, arrastando assim, e sentava do lado. Ficava do lado mesmo, na cabeceira da minha cama, assim, ó. Sempre. E aí, aquilo eu acordava, parecia que eu tinha tomado surra, o meu corpo todo doendo, não tinha vontade de sair do quarto, o meu quarto era só escuro, eu não abria a janela. E o meu mundo virou aquilo ali. O meu mundo ficou ali um bom tempo. E até um dia, eu consegui, indo ali, né, devagarzinho, e eu tive a minha filha. Eu engravidei da minha filha, meu sonho era ser mãe. Sim. Não conseguia ser mãe. Aí eu cheguei e eu comecei numa igreja. E aí eu fiz campanha, consegui engravidar. E tive a minha filha também com muita luta. Porque minha filha nasceu de 5 meses e 26 dias. Minha filha 5 meses? Minha filha Kimberly. Antes do tempo, Antes né? do tempo. A gente passou um processo muito difícil. Ela quase morreu, teve parada respiratória, parada cardíaca, infecção hospitalar generalizada. Então, assim, a minha vida e tudo que era para mim ser feliz, o inimigo sempre tentava turbar a minha vida. Sim. Aí eu tive a minha filha, fiz um voto com Deus pela vida da minha filha. Minha filha não corta cabelo, não usa brinco, mas eu não era crente. Você não aceitou Jesus? Não. Só ia assim Só na ia igreja assim. mesmo? E aí um dia, nesse dia que o médico falou que a minha filha morreria, não passaria daquela noite. E foi a primeira vez, eu não sabia que tinha essa passagem na Bíblia. Aí eu fui lá e ajoelhei a noite toda e fiquei orando, pedindo a Deus. Quando foi de manhã, o médico ligou que a minha filha estava melhor. E eu fui para lá e minha filha, primeira vez que eu vi o rosto da minha filha. Então, assim, eu vivi um milagre, mesmo sem saber que era um milagre. Sabe? Deus fez um milagre de trazer minha filha de volta. E tinha pessoas que oravam por mim. Eu tinha uma vizinha que tocava um teclado todo dia de manhã e falava que era para mim, o louvor. E eu falava, aham, e só Nem isso, ligava, e não né? ligava. Então, eu consegui, também através dela, sabe, começar a entender um pouquinho. Ela que me levou nessa igreja, que eu fiz essa campanha para ter minha filha. Mas depois disso, eu falei, tá tudo bem agora, tá tudo tranquilo, né? E eu falei com Deus que se Ele me desse a minha filha, eu iria para a igreja. Só que eu não fui. Você não foi? Não. Aí quando minha filha estava com 3 anos, eu fui. Aí eu já estava com 20, isso mesmo, eu ganhei ela com 21, eu estava com 23, ela já ia fazer 3 aninhos. Aí eu fui para a igreja. Só que eu fui para uma igreja que não tinha batalha espiritual. A primeira vez que eles foram ver na minha casa, a minha casa era tão carregada que eu chamei um grupo da igreja para orar na minha casa. E parece que eles não colocavam fé no que eu falava. Gente, vão orar na minha casa. Mas era uma igreja tradicional, não culpo eles na época. Ninguém tinha entendimento de nada. Sim. Não tem essa doutrina lá, Não esse tem. trabalho, né? Não. Espiritual. Não tem. Aí eu chamei eles, falei, vamos lá em casa fazer um culto? Aí eles foram. Quando chegou lá em casa, que eles foram fazer o culto, tá todo mundo assim, uma roda de pessoas orando, eu comecei a escutar, porque eu escutava um bicho que ele dava tropelos em cima da minha casa, blá, 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 tipo correndo, blá, 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 pra lá e pra cá. Ah. E eu fui e observei que ele não estava no teto, ele estava no meio de nós, dos crentes, assim, correndo. Eu falei, nossa, eu só falei assim, nossa, ele chegou.
Quando eu falei isso, todo mundo regalou o olho. Meu Jesus. Tipo assim, que crente é essa, né? Do capeta que tá aí. Mas não, eu via aquele bicho esquisito mesmo. Aí parecia um bicho, aquele saruê, aqueles gambá, parecia aquilo, só que era um pé maior. E corria. Aí esse bicho começou a correr assim, ó, por debaixo dos móveis. E uma irmã que não tinha dom nenhum, sabia de nada, assim, de visão, ela nunca tinha falado. Ela falou assim, eu estou ouvindo como se tivesse alguém correndo aqui dentro, ao redor de nós. Aí eu falei assim, mas tem. Aí eu falei, mas tem. Aí um pastor que estava lá, ele já começou a ouvir também. Aí porque eu sempre pedi a Deus, mostra alguém, porque Sim. eu não consigo mais lutar isso sozinha. Aí a pastora começou a orar. Bem, gente, aqui termino esse vídeo onde, né, a irmã fala claramente, né, sobre o mundo espiritual, que é muito sério, pessoal. E que possamos cada dia se preparar em Cristo Jesus, porque só Ele pode nos defender dos ataques malignos do adversário de nossas almas. E aqui foi, né, este vídeo, ele tem um corte porque é muito extenso, mas eu vou deixar o link na descrição para vocês assistir, se inscrever também no canal da pastora, né, ou da irmã. Vou deixar o link, pessoal. Então é isso, né? Brevemente estarei aí trazendo outros vídeos aí muito interessantes sobre o mundo espiritual, testemunho muito forte. Então assista e sempre compartilhe e comente, porque edificará muitas pessoas. Então, até mais.